Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 056 e vamos resolver alguns exercícios da prova de Matemática e de Física do concurso da Petrobras 2024. Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos às questões 21 e 24 da prova de Matemática e depois nós vamos fazer algumas questões de Física. Esse texto, ele se refere às questões 21 a 24. No entanto, para a questão 21, nós vamos ter que trabalhar com plano cartesiano e distância entre dois pontos. Mas, para isso, a gente precisa ver no texto qual parte do texto que se refere a essa questão 21. Nós podemos perceber que está ligado com essa parte do texto aqui, tá? Essa parte do texto se refere à questão 21. Ou seja, você tem uma plataforma e um navio, lá longe, e a plataforma num certo ponto do mar. E aí você quer se comunicar com o navio. Então, ambos, plataforma e navio, estão no meio do oceano e você tem aqueles que comunicam através de rádio. Então, a comunicação se dá via rádio e aí como que você pode se comunicar com o navio? Desde que ele esteja no máximo até 60, não haverá comunicação. Se for menor que 63, então a gente vai calcular aí a distância entre dois pontos. Se for menor que 63, aí a comunicação ela ocorre, ok? Então o que a gente teria que fazer nesse exercício aqui? Fazer um plano cartesiano, né? Em que no ponto 00 estaria a plataforma. E aí, onde está o navio? O navio está localizado em x igual a 50, anda 50 casas para a direita, 50 unidades de comprimento, e sobe 35. Então ele está num ponto aqui qualquer do mar. Aqui estaria o navio. E aí como é que você faz para calcular a distância entre a plataforma e o navio? Você vai ter que calcular essa distância aqui, que eu vou pôr em vermelho. Essa distância, portanto, é a distância da comunicação navio-plataforma. Essa distância que eu vou chamar de D, será que ela é maior que 63 quilômetros? Se for, você não consegue receber mensagem alguma. Então ele está falando que não será capaz de receber uma mensagem transmitida da plataforma, a partir da plataforma. Seria isso uma verdade? Então a gente sabe que essa distância aqui é 35. Né? Então x é 50 e sobe 35 unidades. Então qual é a distância? A distância ela é dada, né? A distância ela é dada pela raiz quadrada, como você sabe, né, de x menos x0 ao quadrado, né, mais y menos y0 ao quadrado. Tudo bem? Então, nós temos que o x0 é 0, né, que é o da plataforma. Aqui é 0 e aqui é 0. Então, você tem que colocar no lugar do x o número 50 e no lugar do y o número 35. Então, vai ficar 50 ao quadrado, né, porque aqui é conta de menos. 50 ao quadrado menos 35 ao quadrado. Esse é o problema que eu achei um pouco pesado por parte da Sebrasp, cobrar um cálculo que ela podia dar números melhores, né? Mas tudo bem, 50 ao quadrado mais 35 ao quadrado dá para calcular, e depois como é que você vai calcular a raiz quadrada disso? Tá? Então, o ideal é você saber que esse número aqui ao quadrado, tá? O número que você vai obter aqui ao quadrado, se ele vai dar maior do que 63, tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. A gente tem que a distância, ela é 50 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Se você for calcular essa distância, você vai chegar no seguinte resultado. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou calcular a raiz quadrada de 3.725? Na verdade, se você for calcular, isso aqui dá da ordem de 61. Mas você não precisaria calcular. Basta você saber que se essa distância aqui ela é 63 no máximo, se você tem que a distância é a raiz quadrada de 3725, se você fizer a distância ao quadrado, você vai ter 3725. Mas essa distância aqui, ela pode ser no máximo 63. Então, quanto que é 63 ao quadrado? Você faria esse teste, teria que fazer isso, né? Para não ter que calcular a raiz quadrada, você faz 63 vezes 63. E aí você ia descobrir que isso dá 3964. 3964. Então, a distância ao quadrado máxima possível teria que ser 3964.
3,964, que é o nosso 63 ao quadrado. Portanto, como você está achando a distância entre a plataforma e o navio ao quadrado 3,725, se você fosse calcular a raiz quadrada, daria menor que a raiz quadrada de 3,964, tá certo? Porque esse número aqui é maior que 3,725. Então, o que eu posso dizer? Que ele pode transmitir a mensagem, porque o navio vai estar com uma distância menor que 63 quilômetros. Então, essa informação que ele fala que não será capaz de receber uma mensagem da plataforma, isso está errado. Tá? Conforme a gente viu, a distância ao quadrado está dando menor que 63 ao quadrado, que é 3,964. Então, a técnica seria essa, para você não ter... Então, infelizmente, ela fez assim, né? Mas a gente teria um jeito de calcular. Isso aqui não está certo, portanto, isso aqui está errado. Tá? Então, vamos prosseguir? Bom, pessoal, para resolvermos essa questão 22, é um exercício de PG. A gente sabe que a razão é raiz de 2. Então, ele fala o seguinte: caso a produção diária de uma plataforma P71, essa plataforma aumentasse essa produção a partir do valor de topo extraído em novembro de 2021. Então, o máximo que ela extraiu, de acordo com uma progressão geométrica, de razão raiz de 2, seriam necessários 4 dias para preencher todo o reservatório da plataforma. Esse é um problema bastante interessante, porque ele envolve a PG de 4 termos, né? 4 dias. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? A gente tem que olhar lá no texto, que ele fala. No texto da prova, ele fala que a 200 metros da costa do estado do Rio de Janeiro está uma plataforma P71 que atingiu esse topo de novembro de 2021, 150 mil barris. Então, na verdade, se a partir daí você vai multiplicando por raiz de 2, que é a razão, você chega no seguinte cálculo. Você tem que A1 é esse topo que ele fala, atingido no máximo de produção possível naquele dia, foi novembro de 2021. Então, ele atingiu esse valor de 150 mil, eu coloquei 150 vezes 10 ao cubo, barris, 150 mil barris por dia. A partir daí, a produção foi aumentando, raiz de 2 vezes. Raiz de 2 é 1,4, né? Foi aumentando mais ou menos 40%. 1,4 significa que ele aumentou o que já tinha mais 40%, 0,4. Então, esse número aqui, raiz de 2, ele é a razão, que ele chama de R. Então, você tem que pegar o termo anterior e multiplicar pela razão. E aí você tem este termo A2. Aí ele continua aumentando. Você multiplica de novo, daqui para cá, por raiz de 2. Só que raiz de 2 vezes esse raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4, que dá esse 2 aqui. Então, fica no terceiro dia, 2 vezes 150 mil. Significa que dobrou, né? A gente tinha 150 mil, passou para 2 vezes 150 mil. Só que, de novo, como a gente tem uma PG, eu tenho que multiplicar pela razão para saber o termo A4. Eu pego o termo A3 e multiplico pela razão. E eu obtenho 2 raiz de 2, 150 vezes 10 ao cubo. E aí, como é que eu vou fazer para comparar esse termo com o máximo que ele fala? Na verdade, este máximo é atingido. Ele fala aqui no texto, a plataforma pode estocar até 1,6 milhões de barris, né? 1,6 milhão. E aí ele fala que essa progressão vai preencher todo o reservatório, ou seja, significa que esse último termo aqui, o A4, ele encheu todo o reservatório. Será que isso é uma verdade? Será que tudo isso aqui, esse 2 raiz de 2 vezes 150 vezes 10 ao cubo, ele corresponde a 1,6 milhão? É um valor menor. Se realmente for um valor menor, o exercício estaria errado. Se realmente ele bater com o valor de 1,6, aí o exercício está certo. Mas vamos ver. Como que a gente faz essa conta? O raiz de 2 é aproximadamente, o raiz de 2, ele é aproximadamente 1,4. Tá? 1,4 vezes 1,4 dá aproximadamente 2. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, a raiz quadrada de 8, né? Então, é o dobro de 1,4, dá 2,8.
Mesmo que a gente arredonde esse número para 3, ou seja, arredondando esse 2 raiz de 2 para 3, isso vai dar 3 vezes 150. E assim mesmo vai dar menor, né? A gente percebe que isso aqui vai dar 450 vezes 10 ao cubo. Se eu andar 3 casas para a esquerda, eu viro 0,45, ou 0,450, vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira. Esse 10 à terceira é esse 10 à terceira aqui. E 450 pode ser escrito como 0,45 vezes 10 à terceira. Só que ele fala que isso enche toda a plataforma. Na verdade, não, né? Isso não enche toda a plataforma. 0,45 vezes 10 à sexta não enche toda a plataforma. Eu fiz esse arredondamento de 2,8. Você não precisava fazer, né, de 2,8 para 3, mas mesmo que esse número fosse 3, né, não atinge 3 vezes 150 dá 450. Isso é 0,45 vezes 10 à sexta. É necessário você saber como é que trabalha com base 10, né? Eu diminui de um lado e aumentei do outro. Andei 3 casas para a esquerda aqui, mas aumentei 3 casas aqui. E então, eu vou comparar agora, né, com 1,6 vezes 10 à sexta, que é o poço completamente cheio. Então, aqui, esse número, na verdade, ele é menor. Ele não é igual, ele é menor. Então, esse exercício que ele fala que o termo A4, né, ele preenche todo o reservatório da plataforma, isso não é uma verdade. Portanto, este exercício aqui, ele não está certo, ele está errado. Ok? Então, nós temos aqui o A1, que ele dá 150 mil barris por dia. Isso aqui é o nosso A1. E ele fala que deveria ser o A4, 1,6 milhão. Mas não dá. O A4 dá um número menor, dá 0,45, que é menor que 1,6, tá? 45 centavos é menor que R$ 1,60, tá certo? Estou fazendo um paralelo aqui com o dinheiro para mostrar que este número ele é menor que este. Então, vamos prosseguir? Agora, nós temos um exercício de função exponencial, tá certo? Então, ele fala que a função P, que é a potência do sinal em razão da distância, quanto maior a distância, menor o sinal, né? A intensidade do sinal a gente sabe que cai com a distância, com esta expressão, de acordo com 2 elevado a menos d sobre 9. Tá? Então eu jogo d ali no lugar do d e acho quanto que é a potência, né? E ele fala que particularmente para essa distância, né, que a metade seria a metade dos 63 quilômetros, né, que é a potência até onde pode chegar o navio para continuar recebendo sinal de rádio. Então vamos ver o que acontece com a distância, né? Se a distância for 31,5, então eu vou calcular o P, né, a potência para a distância de 31,5. Isso vai dar igual ao quê? P0 vezes 2 elevado a menos 31,5 dividido por 9. Na verdade, 31,5 é dividido por 9 porque 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então dá para dividir por 9 direitinho. Nós temos que a potência para a distância de 31,5, P de 31,5 é o P0 vezes 2. Quanto que dá 31,5 dividido por 9? Isso dá 3,5, tá certo? É interessante você notar que isso não dá P0 sobre 2, né? Porque ele fala que quando você joga a distância de 31,5, a potência será P0 sobre 2. Isso seria uma verdade? Obviamente que não. Por quê? Porque 3,5 ele pode ser, você perder 3,5, você perdeu 1 e perdeu 2,5, tá certo? Então significa que no lugar desse menos 3,5, eu posso colocar P0, 2 elevado a menos 1, menos 2,5. Aí você fala, professor, por que você está fazendo isso? Porque o 2 elevado a menos 1, isso pode ser escrito também assim, né? 2 elevado a menos 2,5. Conserva a base, somos expoentes. Perdi 1 e perdi 2,5, eu volto a perder 3,5.
Porque este cara aqui é o P0 sobre 2. Então, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a menos 2,5 e passo, e o P0 aqui, né? E passo 2 a menos 1 para baixo, ele vira 2 a 1. Então, o que é P0 sobre 2? É esse termo aqui, tá? Mas tem um fator, né? Esse número também pode passar para baixo, ou deixa aqui em cima mesmo, de tal maneira que não dá P, ou seja, o que eu obtive é que P de 31,5 é diferente de P0 sobre 2, tá? É P0 sobre 2 vezes 2,5 negativo, né? 2 elevado a menos 2,5. Então, esta afirmação de que para uma distância de 31,5 km, a potência cai com P0 sobre 2, tá? O que ele quis dizer aí é que se você tem um máximo de 63 km, né? É o teu P0, né? É até onde pode ir o navio que ainda continua escutando o rádio de quem está lá na plataforma. Se o navio for até a metade da distância, não cai, né? Na verdade, a distância aumenta, a intensidade aumentaria do sinal, tá certo? Porque você estaria menos afastado, você estaria na metade. Então, na verdade, esse exercício aqui, ele está errado, né? Não cai com P0 sobre 2. Cai com P0 sobre 2 vezes 2 elevado a menos 2,5. Portanto, esse exercício está errado. É um exercício de função exponencial, como a gente pôde ver. Agora a questão 24. Bom, pessoal, para você acertar essa questão 24, que é uma equação do primeiro grau, né, você tem que olhar o texto. Além disso, um robô submarino que auxilia a plataforma experimenta quando está dentro d'água, você põe um robô lá dentro d'água, uma pressão P. Quando ele está lá no fundo, ele tem uma pressão P, dada por essa expressão, que a pressão ela aumenta com a profundidade, H. Então, quanto maior o teu H, quanto mais profundo você vai, tem um fator aqui que é linear em H, né? Mais 1. Ou seja, quanto mais profundo você vai, quanto maior é o teu H, maior será o quê? Maior será a pressão. Isso nós vimos também no estudo de hidrostática. Agora, o que ele vai falar? Se a 1000 metros, então o H é 1000, a pressão do robô for 101 atmosferas. Então o P vai ser 101 atmosfera. Aí você vai achar o valor de K, né? Você tem o H e tem o P, você vai achar o valor de K. E aí, achado o valor de K, você já sabe agora, né, que a função é P vezes aquele K vezes H mais 1. Aí você vai de novo jogar uma nova altura e ver se bate com esta pressão aqui. Tá certo? Então, em termos gerais, seria isso. Então, vamos ver como é que fica esse exercício. Eu vou colocar primeiro que H é 1000. Tá? Então, quando esse H é 1000, o P é 101 atmosfera. Então, pressão é dada em atmosferas, né? Então, eu vou jogar no lugar do P 101. Ele é igual ao K, que eu não sei, vezes o H. O H eu sei, é 1000. Vou pôr aqui um 10 ao cubo. Mais 1. Tá? Agora, eu vou passar o 1 para o lado esquerdo. Eu vou jogar o 1 para lá. Então, vai ficar 101 menos 1, que dá 100, que é o próprio 10 ao quadrado. É igual a K vezes 10 ao cubo. Portanto, o K ele é 10 ao quadrado sobre 10 ao cubo. Mas isso acaba se eu passar, por exemplo, 10 ao quadrado para baixo, ele vai ficar como 10 a menos 2. 3 menos 2 dá 1. Isso é 1 sobre 10. Tá? Então, eu já sei que o K pode ser escrito como 1 sobre 10, que também pode ser escrito como 0,1. Isso vai de você escrever desse jeito ou desse, tanto faz. Porque é a mesma coisa. Agora você vai chutar, já que você sabe que o K é 0,1, que é 1 sobre 10, você vai jogar uma nova pressão e uma nova altura para ver se aquela pressão bate com esta nova altura. Tá certo? Então, eu já sei que o K é 1 sobre 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pressão, a minha fórmula da pressão, qual que é? Pressão, ela é K vezes H mais 1. Mas eu já sei que o K é 1 sobre 10. Então, a minha fórmula passa a ser essa agora aqui. 1 sobre 10 vezes a altura mais 1. Tá? Então, agora eu vou ver se o que ele está falando é verdade.
Será que o meu P vai ser realmente 254,4 para 2.534 de profundidade? Vamos ver. Eu vou colocar aqui uma nova altura, 2.534 no lugar do H, e vou ver se o P, quanto que dá. O P, então, ele é igual a 1 sobre 10 vezes um novo H, 2.534 mais 1. Agora, o que é interessante é que dividir por 10 você não precisa de calculadora, né? Você anda uma vírgula para a esquerda. E o 2.534 é a mesma coisa que 2.534,0. Então, andar uma casa para a esquerda, dividir esse número por 10, significa que esse número vai virar 253,4. Isso eu também ensinei nos meus vídeos. Então, a pressão ela vai ser 253,4 mais 1. Se eu somar 1, esse 1 vai ser somado aqui em cima desse 3, tá certo? Então vai ficar quem? Que a pressão é 254,4. A pressão para essa profundidade nova, conhecido o valor de K, ela é 254,4. Olha que legal, 254,4 é o que ele afirma aqui. Então, este exercício está batendo com o que ele afirma aqui, que para a nova profundidade, a pressão será uma pressão maior que 101 atmosferas, será 254,4 atmosferas. Portanto, este exercício ele está certo. Beleza? Vamos prosseguir? Agora nós vamos para o texto, né, que nós vamos trabalhar com física. Agora vem o tema física. Particularmente, este tema da física é a da cinemática, que vai ser o primeiro exercício que vai envolver leis de Newton e tudo mais. Vamos prosseguir? Bom, pessoal, agora nós temos um exercício de física. A máquina X está sendo transportada, você tem uma máquina que ele chama de X, certo? Uma certa máquina lá, chama de X. Ela está em um vagão de um trem, tá? Então aqui seria o vagão, né? Ela está lá dentro de um vagão. E tá o trem puxando lá, né? Um novo vagão aqui. Muito bem. E está aí dentro a máquina X. Esse trem, a gente pode chamar esse trem de T1, certo? E ele se locomove, por exemplo, para lá, com uma velocidade constante V1. Então não tem aceleração, tá? O trem anda com a máquina também. Nós olhando aqui de fora, nós estamos vendo a máquina ir para a direita com velocidade V1. Então trem e máquina vão para a direita com velocidade V1, num movimento retilíneo uniforme. Então, à luz das leis de Newton, a Terra, nessa situação referencial inercial, tá certo? Tá vendo isso com velocidade constante, e o vagão do trem T1 também anda com velocidade constante. Julgue o item que se segue. Então, nós temos o vagão andando para a direita com velocidade V1. Caso um trem, então você tem aqui a máquina X, um trem T2, tá? Um novo trem, andando com uma velocidade V2, então tem um trem T2 andando com uma velocidade V2, que é o dobro da velocidade V1, muito mais rápido, né? Em um trilho retilíneo no sentido contrário ao do trem, ou seja, ao do trem T1. Então, para onde vai o trem T2? Vai para a esquerda, né? Sofrerá em relação ao referencial T2 uma aceleração não nula e proporcional a 4 vezes o quadrado da velocidade V1. Esse exercício ele está errado por qual motivo? Porque se esse trem T1 anda para cá com velocidade constante e o trem T2 anda para a esquerda com velocidade constante, não há aceleração, tá certo? Vale a regra das velocidades, né? Você tem que somar V1 mais V2, tá? Então, a velocidade relativa aí, ela vai ser V1 mais V2, né? Onde V2 é o dobro de V1, então isso vai dar 3V1. Mas não é esse o caso, em termos de aceleração, tá certo? Isso vai dar o quê? Vai dar uma aceleração nula, tá? Eles continuam andando com velocidade constante, portanto, este exercício 58 ele está errado. Muito bem, vamos prosseguir. O 59. Agora você tem dois átomos. Você sabe o que é um átomo, né? Composto de um núcleo central,
né? Esse exercício é o 59. Ele é composto de um núcleo central, né? E ele tem dois prótons, vamos chamar, vamos escrever de P, os prótons aqui, P e P. Mas ele também tem dois nêutrons, vamos pôr na cor vermelha, N e N, dois nêutrons aqui. Dois prótons e dois nêutrons. O nêutron não tem carga, os prótons têm carga positiva. A gente sabe disso, né? Os elétrons têm carga negativa. Seja D, né? Então tem, considerando a distância entre dois átomos idênticos, cujos núcleos são compostos por dois prótons e dois nêutrons. Então eu tenho que desenhar um outro átomo idêntico a este. Beleza? Dois átomos idênticos, tá? Então nós temos aí a questão de átomos de cargas positivas de mesmo sinal, eles se repelem. Então, este átomo aqui, que tem os seus elétrons girando aqui, né, na eletrosfera, tá? Os elétrons girando na eletrosfera. Isso também ocorre com o outro átomo, os elétrons girando na eletrosfera. Mas o que acontece com um átomo e outro? Na verdade, este átomo vai ser puxado para a direita e este átomo vai ser puxado para a esquerda. Ou seja, vai ter uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Beleza? Porque cargas de mesmo sinal, que é próton e próton tem cargas positivas, cargas de mesmo sinal se afastam. Cargas de sinais opostos se atraem. Mas cargas de sinal iguais, elas se afastam, se repelem. Tá? Então você tem dois prótons e dois nêutrons, seja D. E sabendo que cada um desses dois núcleos exerce sobre o outro uma força elétrica de repulsão, tá? E uma força gravitacional que ela é sempre atrativa. É massa-massa. Então vai depender da massa do próton, da massa do nêutron, da massa do átomo, que elas vão se atrair. E ambos variam com o inverso do quadrado da distância. Então a força elétrica e a força gravitacional são inversamente proporcionais. Isso é uma verdade, tá? A força elétrica, todos nós sabemos que é K, uma constante 9 vezes 10 a nona, módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, né? Dividido pela distância ao quadrado, varia com o quadrado da distância. E a força gravitacional, não sei se vocês lembram disso, dada pela lei de Newton, é G, né? Vezes, que é uma constante também, 6 vezes 10 a menos 11, né? E a massa eminho, sobre D quadrado, né? Seria a massa do átomo maior, de maior massa, vezes a massa do menor. O produto das massas, se são iguais, vai dar o produto das massas, né? Vai dar m quadrado, se são iguais. Então, os dois variam, são inversamente proporcionais ao quadrado da distância, de D. Da distância de separação aqui entre eles, que é D. Tá? Então, e sendo FE uma força de repulsão e FG uma força de atração. Esse exercício está perfeitamente o quê? Correto. Tá certo? Então, as forças FE e FG, a força elétrica e a força gravitacional, a força elétrica é uma força de repulsão, porque você tem cargas de mesmo sinal que se repelem, mas porém, se você for olhar do ponto de vista das massas, massa atrai massa, tá? A Terra atrai o Sol atrai a Terra, e todos caminham aí numa boa, tá certo? Então aqui, esse exercício, ele está certo, o 59. Vamos prosseguir? Bom, aqui, esse exercício é bastante interessante, porque, supondo que um condutor cilíndrico puramente resistivo você tem um condutor cilíndrico, tá? Aqui está desenhado mais ou menos um cilindro, tá? Então ele tem um raio, né? Tem um diâmetro aqui, né? A gente pode chamar esse diâmetro de D, né? E tem um comprimento, esse fio condutor. Puramente resistivo, possui um comprimento L e uma área de seção transversal, essa área aqui, né? A gente pode chamar de A. Muito bem. Esse condutor tem a resistividade sigma, tá? E esteja submetido em uma de suas extremidades a uma diferença de potencial elétrico V. Então aqui vai ter uma DDP entre essas extremidades, uma DDP que a gente chama de V, tá? Então, como se tivesse colocado um fio aqui com uma DDP, tá? Uma diferença de potencial.
E aí, o que a gente tem? Que U é igual a R vezes I, né? É a primeira lei de Ohm. Vocês lembram disso? Que U é igual a R vezes I? Nós vimos isso no curso também, né? Mas também tem a segunda lei de Ohm, né? Que a resistência, esse R, ele é dado pelo sigma, né? A resistividade, vezes L sobre A. Beleza? Então, tudo para o 1 é 1. Então, R1 é I1 vezes I1. R1 é igual a sigma L1 sobre A1. O sigma é constante, tá certo? O sigma é constante, que é a resistividade, porque é o mesmo fio. Agora, o que eu vou fazer com o mesmo fio, o mesmo material? Eu vou aumentar o tamanho dele, dobrar o tamanho dele, ele vai passar a ser um cilindro de diâmetro 2D e de comprimento 2L. Tá certo? Esse comprimento aqui passa de L para 2L. Mas o que acontece? Se você for olhar sem fazer conta nenhuma, se você dobrar o L e dobrar o A, né? O 2 vai cancelar com o 2, né? Se você passar para um novo R2, em que você dobra o L virando duas vezes o L inicial, que era o L1. E a área vira duas vezes a área inicial, que era A1, esse 2 corta com esse 2, né? Só se tivesse um quadrado embaixo, aí daria uma coisa diferente, ou um quadrado em cima. Mas, nesse caso, você continua tendo a mesma resistividade do R1. Então, ele fala que se o comprimento do referido condutor fosse dobrado, de L passe para 2L, e sua área de seção transversal, que é essa área aqui, também dobrasse, passando a ser duas vezes o A, mantidos os demais parâmetros, haveria uma corrente elétrica atravessando esse condutor. Mantidos os demais parâmetros, haveria uma corrente elétrica de valor I atravessando esse condutor, ou seja, seria o mesmo valor de I. Então, esse exercício também está certo, tá? Ele está certo porque se você tinha um I que percorria esse circuito, né, esse condutor, o fato de você dobrar o comprimento e dobrar a área, continua passando o mesmo I. Beleza? É isso aí. Bom, aqui é interessante, você tem um problema de refração, tá? Então tem uma onda eletromagnética de frequência F1. Se propaga em um material uniforme M1 de índice de refração N1. Então a gente sabe das leis da ótica, por exemplo, que quando você tem um meio material aqui, né? Com um meio material com índice de refração N1 passando por um N2, a gente sabe que há uma refração. Então aqui é a reta normal, né? Aqui é a reta normal, uma linha perpendicular. E aí, dependendo, ele pode se afastar ou se aproximar da normal, tá? Então, como que a gente sabe a lei de Snell, né? Diz o quê? Que seno do ângulo de incidência, que é esse ângulo, e aqui é o ângulo de refração, né? Seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é N vai sobre N vem. Ela vai para o 2 e vem do 1. Tá? Isso é uma das coisas interessantes. Tá? N2 sobre N1. Mas aqui você tem o seguinte, que o que muda quando ela passa de um meio para o outro? Tá certo? A frequência F, se aqui é a frequência F1, ela mantém F1. Tá? Então, não é esse resultado aqui, não é o correto N2 sobre N1 vezes F1. O que seria correto, que é igual a F1. Tá? Ou seja, ela se propaga no meio 2 com a mesma frequência. Então, se aqui é o teu meio 1, por exemplo, o ar, e aqui é o meio 2, que é a água, ela se propaga com a mesma frequência. Então, a frequência, se ela é F1 no meio 1, ela tem que ser F1 também no meio 2. Tá? E não essa constante aqui que ele está dividindo o N2 para o N1. Isso está errado. Beleza? Isso é uma coisa que a gente tem que saber, que quando você tem a refração, o que altera é a velocidade da onda, certo? E o comprimento de onda. Essas coisas mudam. Elas se alteram. Mas, quando a onda pula de um meio para o outro, seja do ar para a água, da água para o vidro, não importa. Do vidro para o ar, não importa. A frequência ela se mantém. Ela é igual a constante. A frequência da onda. Tá?
Então não importa se ela vinha com uma frequência, ela vai para o outro meio com aquela mesma frequência. Se essa frequência for F1, por exemplo, que nem ele está falando aí nesse exercício, ela se mantém. Eu espero que esses conceitos, gente, da física, tão lindos, eles tenham ficado claros para você, tá? Você tem um som, uma luz que está no meio, aqui no ar, quando ela atravessa o vidro e vai para um outro meio, por exemplo, entra numa piscina, a frequência dessa luz ou desse som, ele se mantém, tá? É isso que quer dizer esse exercício. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula 056, que a gente fez as questões de 21 a 24, vários exercícios de física também aqui. Vejo vocês no próximo momento. Um abraço a todos e até mais.